O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. 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 Amados irmãos e irmãs, nesta catedral repleta, tomada, que maravilha. Minha saudação a vocês, mas também minha saudação a todos aqueles e aquelas que estão participando pelos meios de comunicação social, Facebook, YouTube e também a nossa indispensável Rádio Vida Nova, chegando cada vez mais longe para trazer você bem mais perto de cada um de nós aqui da Catedral. Como é bom celebrar esta vigília, esta antiquíssima vigília. É a mãe de todas as vigílias da igreja. Os documentos da igreja, os registros da igreja, revelam séculos e séculos, milênios até, dessa vigília. É uma bênção. Nós aqui, por questões pastorais, proclamamos 3 leituras, uma epístola, evangelho, mas poderia ser muito mais. Mas o importante é que as leituras indispensáveis foram lidas. Gênesis, a criação, e Deus viu que tudo era muito bom. Depois nós ouvimos
aquela leitura que não pode ser omitida nunca, que é o livro do Êxodo, que é a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. E uma das leituras dos profetas, hoje escolhida, do profeta Isaías, que revela como Deus é maravilhoso, como Deus é providente, como Deus não nos deixa faltar nada, sempre gerando vida, gerando alegria para seu povo. E a epístola nos apresentou Paulo a vida nova que nasce do batismo. Como batizados, morremos para o pecado e nascemos para Deus. Morremos para o pecado para viver para Deus. Tudo isso acontece nessa noite. Contemplamos um Deus que cria, um Deus que liberta, um Deus que nos dá vida forte. Deus cria, Deus liberta, Deus dá vida para todos nós. E é o que nós ouvimos de modo muito especial no Evangelho de hoje. Estamos no ano de Lucas, ano C, e a proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, um belíssimo capítulo, no qual também encontramos em seguida os discípulos de Emaús. Pode ser proclamado amanhã à noite, creio que na quarta-feira da Páscoa. Hoje nós ouvimos esta passagem que nos fala da mais bela notícia que o Padre Hermes agora há pouco nos falou. Já podemos cantar o aleluia, o louvor. O aleluia estava ali guardado no coração. E hoje a igreja no mundo todo canta o aleluia. A igreja faz soar os sinos. A igreja fica bonita com o branco ou dourado, as flores, tudo é alegria, tudo é novo, é Páscoa. Páscoa, passagem. Páscoa, vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio, da luz sobre a escuridão. O ódio, a escuridão e a morte foram vencidas pelo amor, pela luz e pela vida que é Jesus. Aqui simbolizado por esse símbolo tão precioso para nós, o Círio Pascal, Cristo, Alfa, Ômega, princípio e fim da nossa vida. Lá fora você não pôde perceber os detalhes, mas o Círio Pascal foi preparado com muito carinho. Tem a letra alfa ou a letra ômega, nosso seria o A e o Z. Cristo é o princípio e fim, livro do Apocalipse. Tem o ano 2025, o ano do Senhor. Ele vai reinar glorioso em nossos corações. Caminharemos com o ressuscitado. E tem as 5 chagas gloriosas. Ontem nós contemplamos as chagas dolorosas. Foi emocionante, não foi? Toda a igreja celebrou a paixão, a morte do Senhor. Mas hoje são as chagas gloriosas. E não haveriam as chagas gloriosas se não houvesse as chagas dolorosas. E é isso que nós ouvimos no Evangelho. Mas essa verdade, esta notícia da ressurreição, hoje nós celebramos com muita alegria, com muita fé, mas não foi fácil. Crer na ressurreição foi um processo. Veja o Evangelho. Crer na ressurreição foi um processo. Não foi assim de uma hora para outra os discípulos acreditaram que Jesus ressuscitou e estava tudo resolvido. A fé na ressurreição exigiu um processo, um caminho. Vejam bem, no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foi guardado o sábado, mas na madrugada as mulheres piedosas foram ao túmulo de Jesus. Ele fora apenas envolvido em lençol,
Mas agora elas foram levar perfumes para o corpo enterrado de Jesus no jardim. Foram levar perfume para ungí-lo. Qual surpresa! O que aconteceu? A pedra do túmulo removida. Certamente elas ficaram assustadas. Elas quem? Maria Madalena, Joana, a Maria, que é a mãe do Tiago. É interessante que Lucas fala, também outras mulheres estavam com elas. Interessante que aqui não tem homem, né? As mulheres, para Lucas, têm um papel muito especial. Ele gasta uma tinta maravilhosa para falar de Maria. E Lucas não poupa a ênfase, o destaque para o feminino, para a atuação das mulheres. São elas que vão lá manifestar o seu amor ao falecido, Mas, que surpresa! Pedra removida. Certamente elas já pensaram, roubaram, além de matar o nosso amado, roubaram o corpo do amado. Qualquer um pensaria. Ficaram sem saber o que estava acontecendo, disse Lucas. Mas, diz Lucas, como na Transfiguração, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Vejam, elas estavam com medo. Elas olhavam para o chão. Meu Deus, o que aconteceu? E ali tem, né, 2 anjos e o ressuscitado. Lucas é interessante, fala que 2 homens, no versículo mais à frente, eles vão falar, 2 anjos, elas falaram que viram 2 anjos, deram tanta atenção que eles até desconsideraram as palavras dela. Mas 2 homens disseram o que nós precisamos ouvir hoje. É a mais bela mensagem de hoje. São as mais belas palavras. Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está aqui. E aí vai lembrá-las do que Jesus dissera, que o Filho do Homem seria entregue, seria crucificado, mas ressuscitaria no 3º dia. Evidentemente, elas se lembraram das palavras de Jesus. E discípulas do ressuscitado vão e contam aos 11. Mas, infelizmente, eles acharam o quê? Bobagem. Desvario. A palavra é essa mesmo. Tudo isso era desvario. Não acreditaram, não. Que história é essa? Elas acreditaram nessas mulheres falando essa história aí. Diz Lucas, eles não acreditaram. Os 11 não acreditaram. Eles acharam que tudo isso era desvario. Lucas fala 11 porque um já tinha traído e já não estava mais com eles. Mas Pedro, sempre à frente da igreja, vai ao túmulo. Da mesma forma, ele viu apenas os lençóis. Voltou para casa admirado. De fato, se lá estão os lençóis, não rouba só o corpo, roubaria os lençóis e tudo. Mas ainda não foi o bastante para Pedro acreditar. E nós ouviremos amanhã, Pedro, João vão entrar, João vai chegar primeiro, mas quem entra é Pedro, mas quem acredita é João. Cada um teve uma reação, mas o discípulo amado, quem ama chega primeiro, verá e acreditará. Mas isso ouviremos amanhã. Fiquemos com esse processo de acolhida da boa notícia. Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou.
Olhemos para o nosso bela imagem do Cristo ressuscitado. A liturgia, né, dispensa muitas palavras e convida à essência. Olha que maravilha, ressuscitou, Ele está vivo. Não poderia ficar morto para sempre quem nos amou até o fim. Como falei, as chagas dolorosas se tornaram gloriosas, Deus o ressuscitou. E essa notícia se tornará crível depois que o próprio Jesus se manifestar aos discípulos reunidos com as portas fechadas e com medo. Amados irmãos e irmãs, aqui tem uma cruz pequenina que você não enxerga daí, e nem eu tinha visto. Está escrito, Ele vive. Leiam para mim. Ele vive. É essa mensagem que eu quero, neste momento, trazer ao seu coração. Ontem chorávamos a morte, hoje glorificamos a vida. Nós cremos agora, por causa delas, por causa deles, por causa da manifestação do Estado, que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou, que Ele é a nossa luz. De agora em diante faremos uma nova caminhada de fé. Hoje à tarde eu li um texto de São João Crisóstomo, lindo. Quem se preparou, seja das 9, do meio-dia, das 3, quem se preparou agora recebe o prêmio, recebe o pagamento. Quem fez uma quaresma bonita para valer, hoje está com o coração transbordando de alegria. Amém? Mas se você não fez uma quaresma sincera, a Páscoa vai ser fraca. A alegria da ressurreição, ela é do tamanho da nossa dedicação, do nosso empenho. Agora é transbordamento de alegria. Evidentemente que os problemas não acabaram, os desafios não acabaram, mas uma coisa se renova em nosso coração, a fé no ressuscitado. Você vai viver com mais alegria a sua missão. É a força do ressuscitado. O que era humilhação virou glória, o que era fraqueza agora é força, o que era morte agora é vida. Você, agente de pastoral, vai ser mais dedicado ainda. Nós padres, bispo e padres, tivemos uma quaresma de muito trabalho, um cansaço bom. Agora é só alegria, e evidentemente alguns com descanso merecido. Renovados nós estamos. Páscoa é renovação. Vamos repetir? Páscoa é renovação. Mais forças para os nossos grupos de reflexão, que não podem parar. Nossas pastorais precisam ser fortalecidas. Nossos conselhos precisam ser fortalecidos. A sinodalidade precisa ser vivida. O compromisso com a casa comum que a campanha da fraternidade lembrou, não acabou com a campanha, com a quaresma. Continuaremos agora cuidando da casa comum, cuidando dos irmãos, das irmãs. Tudo é novo. As coisas antigas passaram. Eu estou, graças a Deus, celebrando com vocês a minha Páscoa. Eu quero voltar para casa transbordando de alegria. E vou, porque já estou. Porque essa vigília, ela é bonita. Ela começa ali na escuridão, nos atropelos, a gente não consegue ler direito, e ela vai crescendo, crescendo, entramos na catedral, aí vai acendendo as velas, e vai o exulta-te, vem a palavra, e a alegria vai crescendo, crescendo, e não pode morrer. Não deixe
a alegria morrer. E, sobretudo neste ano jubilar, renova em nosso coração, ou renove no seu coração a esperança, porque a esperança não decepciona. Creio que essa Páscoa é por excelência, acima de tudo, renovar a esperança. Eu não vou perder a esperança de que nossa diocese vai ser mais organizada, que a administração vai ser cada vez mais como tem que ser. Porque se eu não celebrar a ressurreição de Jesus e não renovar a esperança, não tem sentido. Então hoje é a ressurreição da esperança. Esperança de que a família vai dialogar mais, que o carinho dentro da família não será mendigado, o carinho, a atenção será de todos, para com todos. Esperança. Desejo para você, aqui na catedral, para todo o clero, para todo o povo de Deus, que depois ouvirá essa mensagem, eu desejo uma feliz Páscoa com o renascimento da esperança. Escreva isso no seu cartãozinho, no seu story. Feliz Páscoa. Renova-se a esperança, renove a esperança no teu coração. Diga a quem não veio, eu fui na vigília e o bispo falou para a gente ressuscitar a esperança, não perder a esperança, porque a esperança nos decepciona. E isto eu deixo para o final da missa de hoje, a leitura da mensagem que eu escrevi, inspirado no próprio Pedro, que hoje apenas ficou ali admirado, mas Pedro vai se tornar uma corajosa testemunha do ressuscitado. Eu trago a palavra de Pedro, esperança viva. Nós temos que ser testemunhas da esperança, e essa esperança tem um nome, é Jesus. Testemunhas de uma esperança viva. Nós não seguimos um morto e um derrotado. Nós seguimos um homem vivo e um vencedor. Por isso que Paulo disse aos romanos, com Cristo nós somos mais que vencedores. Feliz Páscoa para você, para toda a diocese. Ressuscitemos a esperança cada dia, cada segundo da nossa vida. Ela é uma âncora que não permite que nossa barca afunde na travessia do mar da vida. Feliz Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.